Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Bom é estarmos neste lugar. Uma palavra do Senhor diz: melhor está um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar, né? Eu louvo a Deus por estar aqui. O Senhor já tem falado conosco através dos louvores, do testemunho. Quantos já saí? Já podem dizer, eu vou sair alimentado pela presença de Deus, né? Glória a Deus por este momento. Não vou buscar não estender muito, mas compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E desde o início do culto, desde quando a Camila começou aqui trazendo o testemunho dela, falando sobre falar muito do Senhor, né? Cada um aqui foi falando algo e construindo aquilo que, na verdade, já estava na mensagem. Então, eu creio que Deus, nesta noite, Ele tem uma palavra direta aos corações. Tem noite que o Senhor tem um banquete variado, né? Mas tem noite que, desde o início, o Senhor vai ali nos situando no mesmo tema. E essa palavra, ela veio de uma inspiração na quinta-feira, que nós tivemos aqui um ensaio com as mulheres. E cada ensaio, né, Dai? A glória do Senhor aqui é tremenda. E nós temos tido ensaios tão edificantes que eu posso dizer que a gente sai renovado, né? Às vezes a gente vem cansado ou com tantos afazeres, mas quando nós nos reunimos aqui, começamos a louvar, o Senhor, Ele faz algo novo, nos inspira, nos fortalece, renova as nossas forças. E nós louvamos o Senhor com esse hino, e essa palavra ela ficou muito intensa na minha mente, né, através desse louvor que nós cantamos. Onde estão os nazireus? Lembram do louvor das irmãs? Onde estão os nazireus? E eu me recordei que alguns anos atrás eu li um livro que se chamava DNA de Nazireu, DNA do Nazireu. E esse livro ele fala sobre o ministério, né, dos nazireus e um convite para que nós tenhamos uma vida mais intensa com o Senhor. E eu lembro que quando eu li aquele livro, foi um divisor de águas na minha vida, né, sobre consagração, sobre santificação. A palavra de Deus por si só, ela basta, mas aquilo que Deus Ele continua inspirando homens e mulheres. Então, muitas vezes, a gente tem a palavra, mas quando a gente tem ali um livro, um suporte, nos dá uma dimensão maior a respeito da palavra de Deus. E eu lembro que esse livro, ele mudou minha forma de me relacionar com Deus, em consagração e intimidade, e que se chamava o DNA do Nazireu. E depois desse louvor, eu fiquei pensando muito sobre esse tema, né? Onde estão os nazireus? Quantos aqui já ouviram falar dos nazireus? Olha quem escolinha dominical que dá essa aula, né? Então, quem eram os nazireus? Rapidamente, né, se a gente vou falar aqui de 3 personagens bíblicos que eram os nazireus. Então, quem veio na escola dominical, né, professor Nelson, sabe dizer quem eram os nazireus. Vamos lá? 3 nazireus, vamos lá? Sansão, Samuel e João Batista. Foram os 3 nazireus em tempo integral durante toda a sua vida, né? Sansão teve ali um fragmento do nazireu, mas foram os 3 personagens bíblicos que nós vemos aí todo um chamado contínuo para o nazireu. Mas os nazireus a gente vai ver que não se limitava a Sansão, Samuel e João Batista. E quando a gente fala dos nazireus, por que eles eram nazireus? Vamos lá, quem veio na escola dominical também. Qual era o diferencial dos nazireus? Separados. O que eles podiam e não podiam? Não podiam tomar vinho, nada do fruto da videira, né? Então não podiam chupar uva, nem bala de uva podia, tá? Nada que tinha uva. Suco de uva, não podia comer doce de uva. O que mais? Não cortava o cabelo, então Sansão era o homem do cabelão, né? Cabelão, João Batista, Samuel também. E tinha outra coisa importante que esses homens não poderiam fazer. Não tocar em cadáver. Então, seja uma pessoa, seja um animal, eles não poderiam tocar. Eles eram separados. Eles não poderiam ter, principalmente, essas 3 atitudes. Não comer nada da videira, não poderiam tocar em cadáver e tinham que deixar os seus cabelos crescerem. Mas é muito além disso ser um nazireu. O nazireu era uma consagração
em que de fato eles eram separados de todas essas qualidades, né, de participar da sociedade, de caminhar diferente, mas vai muito além disso. A palavra de Deus vai nos dizer que há momentos da história que Deus, ele precisa abrir portas para grandes mudanças acontecerem. E quando a gente olha, né, um momento da história que esses 3 homens, por exemplo, nasceram, foram momentos em que o povo de Israel estava num declínio moral. Era um momento onde o povo de Israel estava em trevas, onde o povo estava sendo exterminado por causa dos seus pecados. Se lembrarmos de Sansão, os filisteus, o povo de Israel estava sendo dominado pelos filisteus. Se nós nos lembrarmos ali de Samuel, o altar onde o Senhor falava com o povo estava sendo destruído por causa da imoralidade. Não ouviam mais a voz do Senhor, estava se perdendo. E João Batista precisava de um que levasse a palavra de arrependimento, para que o caminho do Senhor fosse aberto. Então esses homens e mulheres, eles foram grandemente usados por Deus, digamos assim, nesse portal de transformação. E se nós formos ler, eu vou pedir para colocar aí Amós capítulo 2, verso 11. Isso foi palavra do Senhor, foi promessa do Senhor durante toda a história de Israel. Em Amós capítulo 2, verso 11, o Senhor, ele diz o seguinte: eu levantarei alguns, vou ler aqui, né? E dentre os vossos filhos levantarei profetas. E dentre os vossos jovens eu levantarei nazireus. Aí o Senhor diz, não é isto, não é assim, ó filhos de Israel. Ou seja, lembrem-se que nesses tempos obscuros, tempos onde vocês estarão distantes de tamanha idolatria e imoralidade, onde o pecado estará separando a comunhão, olha só, eu levantarei profetas, e dos jovens eu levantarei nazireu. Ou seja, eu levantarei aqueles que são chamados para trazer mudança para a sua nação. Então esses filhos de Israel, eles tinham uma marca na sua vida. Eles seriam como se fosse uma resistência contra a cultura existente na época. A cultura da idolatria, a cultura da imoralidade, a cultura da depravação. Então eles consagravam a Deus o seu estilo de vida. Imagina, ter a festa e você não participar de uma bebida muito importante naquele tempo, que era uva, né? O vinho, o suco de uva, que representa a celebração. Não poder passar a navalha no cabelo, deixar o cabelo comer. E olha só, mesmo se um ente querido seu morra, que eles tinham a tradição, né, de segurar o cadáver, o ente querido ali em seus braços, o nazireu, ele não poderia, de forma alguma, ter esse contato. Ou seja, esses homens, eles tinham um estilo de vida consagrado ao Senhor diferentes, que era caracterizado por um fogo ardente para fazer a vontade do Senhor. Porque eles não eram também obrigados. Eles continuavam no voto se de fato houvesse na vida deles um desejo pelo fogo ardente para que a vontade do Senhor se cumprisse sobre a nação de Israel. Então nós temos aqui a certeza de que eles eram chamados e levantados para trazer a libertação e para trazer a restauração, o reavivamento na história de Israel. Nós temos o exemplo do chamado de Sansão, em que Deus falou aos seus pais dizendo, não se passará navalha na cabeça do seu filho, porque esse menino será um nazireu, consagrado desde o nascimento. A partir dele se iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a gente pode concluir de que quanto mais multiplicava o pecado, o declínio da moralidade, da honra ao nome do Senhor, da vontade do Senhor, quanto mais a nação enfrentava tempos de crises, onde só uma intervenção divina poderia acontecer, o motivo então do nascimento de um nazireu era motivo de comemoração em Israel. E isso para mim é muito grandioso, né? Porque quando a gente fala dos nazireus, tem um significado muito único, né, na palavra. Eu
fiz uma pesquisa aqui, né, que tem o Nazireu e o Nazareu. Tem essas duas nomenclaturas. O Nazireu com I significa que Deus estava levantando alguém separado, santificado, consagrado para refletir a glória de Deus. Olha que maravilha. Uma pessoa que seria removida dos padrões humanos da sua época, com um propósito único de manifestar a glória de Deus. Através da sua conduta, do seu voto, ele iria ser instrumento de Deus para manifestar a sua glória. E Nazar, que significa elevado, acima dos homens. Porque seria uma pessoa que, diferente dos outros, ele teria autoridade e unção sobre a nação. Ele receberia do Senhor, por causa do seu compromisso, do seu zelo ardente, autoridade e unção para expelir os demônios, para derrubar inimigos, para restaurar o altar e trazer a voz de Deus e a vontade de Deus de novo para Israel. E para, como João Batista, ter o poder do convencimento do Espírito Santo para resgate de vidas de volta para o lar. Então, o voto nazireu, ele era, sim, algo sublime da manifestação do poder de Deus. E será que era para somente homens específicos? Nós vemos que realmente o Senhor chamou alguns, dizendo, desde o ventre eu estou separando um aí. Mas, lá em Números, capítulo 6, verso 2, olha que interessante. Números 6, 2. O próprio Deus falou, se um homem ou uma mulher desejar um voto especial, um voto de separação ao Senhor como nazireu, aí mais para frente o Senhor vai dizer, este tem a liberdade de fazer esse voto. Então, naquele tempo, eu sabia que alguns tinham esse voto por tempo perpétuo. Outros eram por um espaço de tempo, né? Se eu não me engano, me corrijam aí, irmão Hamilton, professor Nelson. Paulo, ele teve um tempo de voto nazireu, né? Porque ele vai dizer, olha, depois eu cortei os meus cabelos. Então, tudo indicaria aí que ele teria separado um tempo como um voto nazireu. Porque sabia que aquilo, apesar da dificuldade, mas chamava a atenção de Deus para que a vontade do Senhor acontecesse sobre o seu povo. Então isso significa que Deus ele faz um convite especial a todo homem e toda mulher que desejasse ser separado, se consagrar para ser um instrumento dele sobre a face da terra. Então a gente percebe que as características de um nazireu era um voto de quem queria estar perto de Deus. Fazer um voto só quem quer estar perto de Deus, vocês concordam? Eu ouvi hoje aqui um testemunho no início do culto, né? A irmã estava falando, olha, eu precisava tanto daquilo que eu fiz um voto ao Senhor. Não é que o Senhor me honrou no meu voto? O voto custa muita coisa, é tudo ou nada. Deus ele faz um convite para Israel para que qualquer homem e mulher, ou seja, não existia gênero. Não tem limitação de gênero, é quem quiser, homem ou mulher. Você pode fazer o voto nazireu. O voto nazireu abria a porta para qualquer um que quisesse ser radical na devoção a Deus. A única qualificação que o Senhor está pedindo é aquele que tem o desejo. A única qualificação é um coração disposto. A única qualificação é um coração que queima pela vontade de Deus. Então a consagração do nazireu não era reservada às elites sacerdotais, não era reservada aos filhos somente dos profetas, mas era para quem assim desejasse. Sansão recebeu força descomunal para derrubar qualquer inimigo. Samuel recebeu intimidade com Deus, que o próprio sacerdote do seu tempo não tinha mais. João Batista recebeu a unção do Senhor para preparar o caminho, e ele não veio de nenhuma família tradicional judaica. E da mesma forma, nos dias de hoje, o Senhor continua procurando quem? Nazireus. Se nós formos contextualizar, é a palavra que diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão percorrendo a face da terra, procurando esses que têm o desejo, esse desejo de ser separado,
E eu acho isso tremendo, né? Porque a palavra do Senhor diz que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. E eu não sei você, mas é difícil você olhar para um olhar de chama de fogo e não ser marcado com fogo no seu coração. Aquele que olha para Jesus, ele é marcado pelo amor do Senhor. Ele é selado pelo amor santo do Senhor. E quando nós somos selados, você tem uma escolha. Ou você vive e fala, Senhor, eu desejo ser um nazireu. Eu desejo ser separado. Eu desejo ir no contra a cultura. Eu desejo ser instrumento para que a tua glória venha. Para que o arrependimento da nação venha. Ou como aqueles que fingem que não viu nada, né? Os nazireus, eles se abstinham de um mundo caído, da imoralidade, da corrupção. Como Paulo, eles diziam, considero tudo como perda pela causa de Cristo. Foi o que foi cantado aqui nesta noite. Eu considero tudo como perda, para que a vontade de Deus se manifeste na minha vida. Nazireus eram esses, que não queriam se embriagar com aqueles prazeres que a vida aqui terrena estava oferecendo. Mas eram aqueles que falavam, eu escolho me embriagar pela presença do Espírito Santo, pelo vinho novo do Espírito Santo sobre a minha vida. Paixão do nazireu é a vontade do Senhor. Será que nós estamos vivendo isso em nossos dias? A paixão do nazireu era usar a liberdade que Cristo concedeu para se tornar escravo da graça do Senhor. Foi o que Paulo fez. E os nazireus dos nossos dias? Mais uma vez eu pergunto o que foi cantado no louvor, né? Onde estão os nazireus? Tem uma palavra que acho que é de todas, é a que eu mais gosto, assim. Cânticos, capítulo 8, verso 6. Você pode colocar, Vã? Cantares de Salomão, 8, verso 6. Foi falado aqui do amor do Senhor pela Tayane. Quanto o Senhor a amou. E o quanto ela falou, Senhor, agora custe o que me custar. Eu quero corresponder ao seu amor. Eu quero viver o seu amor. E esse versículo, para mim, ele é o mais forte para emblemar o amor do Senhor. Diz assim, põe-me, Senhor, como um selo em teu coração. Como um selo em teu braço. Porque o amor do Senhor é forte como a morte. O amor do Senhor é duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. Eu pergunto para vocês o que é mais forte do que a morte, gente? Nada é mais forte que a morte. Hoje você está um dia mais perto da morte do que ontem, sabia disso? Para trás de mim, né? Não, é verdade. A gente já nasce com células morrendo, né? Hoje a gente está mais perto dela. A morte, ela está correndo assim atrás de mim e você, ó. Tá chegando, tá chegando. É verdade, gente. Mas o amor do Senhor bate recorde. Ele está à frente da morte, correndo atrás de você assim, ó. E dizendo, antes que ela chegue, eu quero capturar o seu coração primeiro. Antes que ela chegue, eu quero que você cumpra os meus propósitos sobre a sua vida. Antes que ela chegue, olha, nazireu. Eu quero que você use a autoridade que eu te concedi, a unção que eu te concedi sobre esta nação. O que é mais forte do que a morte? O amor furioso de Deus. Zeloso. Ciumento, nos persegue. E o nazireu era esse ser que radicalmente também fala, Senhor, se o Senhor me ama assim, radicalmente eu vou te corresponder também. Perdoar é isso. Senhor, é isso? Radicalmente eu vou contra a cultura, o sistema deste mundo, eu não vou me adequar aos padrões. Senhor, precisa que eu fale do Senhor em todo o tempo? Eu vou falar em todo o tempo, porque eu vou testemunhar do Senhor, sim. Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? É neste lugar que o santo amor de Deus
ele encontra a resposta do nazireu. É na queimadura que ocorre no interior daquele que foi alcançado pelas brasas de fogo do amor do Senhor. É aquele que tem o prazer supremo da intimidade. É aquele que deseja experimentar mais desta intimidade com o Senhor. E eu estava refletindo nisso, né? Que o tema central da vida do nazireu é: todas as minhas fontes de prazer, Senhor, estão em Ti. A Anne falou isso aqui, né? O tema central da vida do nazireu é: todas as minhas fontes de prazer estão em Ti. E a gente sabe que muitas pessoas se incomodam quando a gente fala isso. Eu lembro que um dia, alguns anos atrás, nós estávamos aqui. A Camila comentou, né? Às vezes de um próprio cristão não querer que a gente fale de Cristo. E eu lembro que nós estávamos aqui falando do Senhor. E eu falei assim, é só o Senhor, Ele é tudo, Ele é suficiente. Uma pessoa olhou para mim e falou, não, para com isso. Tem coisa que é a gente, tem coisa que... E é triste, porque hoje você vê o fim de uma pessoa. Porque o inimigo, ele começa com, não precisa de tudo isso, para quê? Para que exaltar o nome do Senhor? Para que cumprir de Gênesis a Apocalipse os mandamentos do Senhor? Por que você não precisa se infiltrar um pouquinho na cultura desse mundo? Por que você não pode fazer parte da rodinha dos escarnecedores um pouquinho? Por que eu não posso dar uma olhadinha nisso aqui que não vai me fazer nada? Por que eu não posso sentar e beber um pouquinho? É algo social. Por que eu não posso? O tema do nazireu é: todas as minhas fontes de prazer estão em Ti. Não é uma, não é duas, é todas. Número 6:8, o Senhor falou: todos os dias do seu nazireado santo será ao Senhor. Não é a homem, não é a nós mesmos, não é a nossa vontade, mas é ao Senhor. Por isso que o DNA do nazireu é um DNA diferente. É um DNA onde ele não permite que nada desse mundo separe do Senhor. Que nada desse mundo roube o seu momento com o Senhor. Que nada desse mundo roube a sua prioridade com o Senhor. Porque o seu amor, Senhor, é mais forte que a morte. Me persegue mesmo, Senhor, me persegue mesmo. E eu quero corresponder de forma tão intensa que me chamem de louco e mandem eu parar um pouco de fazer isso, de falar. Tem gente que se incomoda até com o que a gente faz na igreja, pastora Juliana. Ficar fazendo tanta coisa, dá, né? Estou falando de vocês não, tá, gente? Mas você vai de novo para a igreja. Eita, menina que faz tanta coisa, que fica aí lendo a palavra. Porque você perdoa, você é boba. Por que você não coloca uma roupinha assim que vai fazer mais um efeito na rede social? Por que você não vai lá? Eu fico pensando. Tudo começou com 3 mulheres no voto nazireu. Nós temos a mãe de Sansão, que não tem o nome dela, né? Fala que ela é esposa de Manoá. Ana, que pediu a Deus um filho que ela iria consagrar no altar. E nós temos Isabel também, estéril, que o Senhor falou, peraí, eu vou desbloquear esse ventre aí, porque eu tenho nazireu. Tudo começa com um gerar. E eu fiquei imaginando como é difícil para uma criança a gente ensinar os valores. A gente falar que isso não pode, que hoje é dia do culto, que isso aqui está errado. Aí você fica imaginando, né, Sansão falando, mãe, dá uma paradinha no meu cabelo, vai, meus amigos dão risada de mim na escola. Ou então Samuel dizendo, poxa, mas nem um pouquinho do vinho. Tem sacerdote que bebe, por que eu não posso beber um pouquinho do vinho para me alegrar um pouco? João Batista talvez dizendo, poxa, fulano faleceu, eu só queria dar um abraço, mas eu não posso tocar, todos estão abraçando, eu não posso abraçar. Mas eu tenho certeza que quando eles começaram a crescer, e Sansão começou a ver que ele tinha uma força que ninguém mais tinha, que ele conseguia derrubar uma muralha, matar um leão que ninguém conseguia, ele falou, opa,
negócio não é que não funciona mesmo? Quando Samuel começou a ouvir a voz do Senhor e ter intimidade, ouvir o que ninguém ouvia, sentir o que ninguém sentia. Opa, não é que esse voto no altar, essa aliança com Deus, ele coloca acima mesmo, para que a glória a Deus dele se cumpra. Quando João Batista começava a falar e o coração dos pecadores queimavam, dizendo: me batiza porque eu quero viver esse reino de Deus. É isso. O chamado tem um preço, mas vale a pena. O chamado tem um preço, mas vale a pena. O Senhor, Ele continua levantando nazireus nos nossos dias. O Senhor, Ele continua dizendo: onde estão? Onde estão aqueles para entrar no tempo e na história? Para levar o arrependimento, para levar o perdão aos corações, para dar bom testemunho, para ser santo como Ele é santo, não contaminado. Onde estão os nazireus? O nosso chamado com Deus, irmãos, não é um compromisso por escrito. O nosso chamado com Deus não é uma veste que a gente coloca hoje e amanhã a gente tira, porque hoje eu não quero ser nazireu, hoje eu quero fazer outra coisa. Alguém diz: por que hoje não vemos mais isso, não vemos aquilo? Eu falo: você não vê, porque na minha casa eu vejo o Senhor manifestar, o Senhor curar, o Senhor libertar, começar em mim. Eu vejo, talvez não como a gente quer, mas como Ele quer, com a graça dEle, com o amor dEle, porque isso ninguém tira de nós. Esse amor que percorre, esse amor que é chama, esse amor que faz você dizer: eu não troco nada. Eu não troco, Jesus, eu não te troco por nada neste mundo. Tu és tudo para mim. O voto nazireu, ele é de solidão. Assim como João Batista. O voto nazireu, ele é de tentação, como Sansão. O voto nazireu, ele é de perseguição, como o de Samuel. Mas é tão importante, gente. É tão sobrenatural você ver o Senhor agir através da sua vida, para salvar uma nação. O que Deus não pode fazer através de um? Quantos precisam, Senhor, para quebrar essa maldição na história da minha família? Só de você. Quantos precisa, Senhor, para mudar a história do nosso país, daquilo que o Senhor vai fazer daqui para frente? Só de você. O Senhor só precisa de mim, só precisa de um nazireu. Ele só precisa de um ventre disponível, dizendo: gere em mim um nazireu, Senhor. Gere em mim alguém separado para o Senhor. O Senhor, Ele está gerando nazireus em nós. Não é fácil você ser um nazireu. Você tem que todos os dias, como essa mãe de Sansão, essa mãe de Samuel, a mãe de João Batista, dizer: você é separado, olha lá, vigia. Nós vamos sendo gerados. Mas quando você vê que você está vivendo sobrenatural, quando você vê que seus amiguinhos estão com tanto problema para levar isso aqui, você leva, olha, tão fácil. Quando você vê que um coração é tão duro, tão inflexível, mas você chegou lá com a palavra do Senhor, aquele coração amoleceu na presença de Deus. Quando você vê que ninguém está ouvindo e discernindo a voz do Senhor, mas você consegue discernir o que as coisas para o homem carnal é loucura, mas que para o espiritual é a vontade de Deus. Quando a gente começa a ver, a gente fala: é isso, Senhor, vale a pena. Vale a pena negar a mim mesmo. Vale a pena sacrificar e perdoar um pouco mais, né? Vale a pena caminhar mais uma milha. Vale a pena. Hoje o Senhor, Ele não está pedindo: olha, não tome mais suco de uva, não corte mais seu cabelo. Antigamente tinha, né? Não corta mais seu cabelo. Mas se você quer fazer um voto assim com o Senhor não está pedindo
O Senhor está dizendo, filho, sede santo. Vai contra a cultura. É tão triste mesmo a gente perceber que a nossa linguagem está equivalente àquele que não tem o Senhor. Falas rancorosas, falas de divisões, falas de insegurança, falas de medo, fala de quem, ai, pede oração por mim, porque eu mesmo não consigo orar por mim mais. Tem os nossos momentos de fragilidade, o Senhor nos conhece. Mas o Senhor está dizendo, filho, é tempo de se levantar Nazireu. A gente não tem mais tempo para... Quantos estão entendendo isso? O Senhor está dizendo, dos teus filhos levantei profetas. E dos teus filhos também levantei nazireus. Uma vida extraordinária requer uma devoção extraordinária. Se nós queremos sim ver um extraordinário, a nossa vida requer uma devoção extraordinária. O louvor que as mulheres entoaram é um louvor bíblico, né? E fala assim, olha, com os pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas, beijando o filho até que ele venha e que chova a justiça. Deus não precisa de muitos. Ele precisa de você. Entregue o seu ventre. É mais do que palavras, né? É mais do que canção. É escolher, viver e fazer a vontade do Senhor. Eu quero chamar as mulheres para cantar esse louvor mais uma vez com a igreja. Mas eu quero fazer algo aqui que o Senhor colocou no meu coração. Você pode se colocar de pé? Eu estava meditando nessa palavra e lembrando que alguns anos atrás, quando o Senhor falou comigo através dela, o Senhor me chamou para fazer um voto. O Senhor me chamou para... Você vai... Evelyn, busca pelo que você deve orar, pelo que você vai interceder. E eu lembro que eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, fala comigo o que eu devo interceder. E o Senhor colocou 3 casos específicos. Algo com mulheres, algo com crianças e um outro específico. E na época eu não entendi, o Senhor me deu isso em sonho. Um sonho com 3 divisões de acontecimento, o Espírito Santo falava, é isso que você vai interceder. Porque no livro falava sobre isso, a gente saber qual é o meu chamado para interceder. Você sabia que você tem um chamado para intercessão? Por uma causa, por uma situação. Pelo que eu oro, Senhor? E o Senhor fala. E aí hoje, depois de acho que uns 5, 6 anos que eu li esse livro, o Senhor me fez entender por que eu só atendo 3 tipos de casos específicos. É muito certeiro muitos casos que me vêm, né, de atendimento. E o Senhor falou, tá vendo? Porque eu te separei para isso. Até na intercessão o Senhor quer que a gente, como diz, ore na direção certa. E quando o Senhor nos chama como nazireus, nada é em vão, irmãos. Nenhum passo, nenhuma entrada na igreja é em vão. Ah, eu estou indo. Não, eu não estou indo. Ele está me levando e algo vai mudar aqui dentro. Ah, eu estou levantando nesse dia, venha o que vier. Não venha o que vier. Hoje tem um dia, tem um propósito, tem uma conversa, tem uma ação. O nazireu é uma vida com propósito. E eu quero te convidar, mas não é brincadeira não, né? A gente está num momento, é sério, né? Quando a gente está aqui. Eu quero que você faça um voto com o Senhor, se você entendeu essa mensagem. Como nazireu, eu escolho isso, Senhor. Eu vou me separar para isso. Cada um aqui, o Senhor tem algo, tem uma chamada. Mas, Senhor, voto é voto, gente. Não é no primeiro obstáculo, no primeiro problema que saiu fora, não. Desisto, não. Voto é voto. É, Senhor, é isso aqui até o tempo que o Senhor quiser. Ou você estipula um tempo com Deus. Mas eu quero que você tenha a experiência de viver o sobrenatural do nazireu. Você vai se consagrar, se separar. E você vai ver o resultado disso. Que é o que a palavra diz. Eu separei e dei autoridade. E dei unção
Autoridade e unção, gente, isso é sério. A autoridade de Sansão era um segredo que ele não podia contar. A autoridade sobre a vida de Samuel era uma fidelidade entre ele e Deus, que era particular, íntima. João Batista. Mas você vai ver corações, não sei, o que o Senhor vai fazer a começar na sua casa, na sua família, no propósito que você tem com o Senhor. Eu posso aqui como serva de Deus dizer, essa palavra não volta vazia. Vai acontecer porque Ele traz sim a sua resposta. Porque Ele é um Deus que Ele nos ama e nos persegue mais do que a morte. Ele quer que se cumpra a vontade dEle. Mas Ele quer que um coração deseje ser nazireu, ser separado. Não é brincadeira de cristão, né? Eu separo, Senhor. Eu me consagro, eu vou contra a cultura. É um estilo de vida, é um propósito, Senhor. E eu quero aqui como serva do Senhor, profeta do Senhor, dizer, você vai ver a autoridade, a unção que o Senhor vai te dar nesta causa. E você tem um compromisso com esta causa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te capacitar para você ser fiel. O Senhor vai te capacitar para obras maiores. Só precisa de um ventre disposto, um coração disposto. Só precisa de um coração em chamas, dizendo, eu quero, Senhor. O fogo do zelo do Senhor me consumiu, e eu respondo ao seu amor, dizendo, faz em mim a tua vontade nesta causa, Senhor. Usa-me, Senhor, para que chova a justiça. Nós estamos em tempos trabalhosos, mas o Senhor levanta Nazireu. É um portal no espaço do tempo, para que a vontade dEle venha por alguém que pague o preço. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele está queimando isso em corações. Porque eu sei o que o Senhor falou comigo. Nós sabemos das experiências que nós temos e nós não podemos subir aqui e contar a história. Mas eu digo para o Senhor, hoje valeu a pena, Senhor. Porque Tu és Deus. E eu sou serva. E o Senhor vai fazer. E o Senhor está fazendo. Senhor, Oh, aleluia, Deus. nós exaltamos, Senhor, o Teu nome, ó Pai. Que o selo da Tua vontade, Senhor, se cumpra sobre nós, os Teus filhos, Senhor. Nesta noite nós reconhecemos a Tua voz, Senhor. E este Teu filho, Senhor, esta Tua filha que tem reconhecido o Senhor o chamando para um tempo de intimidade, de mais consagração, para um tempo de santificação, Senhor. Nós queremos, como igreja do Senhor, confirmar, meu Deus, esta chamada, na certeza de que o Senhor derramará unção, Senhor, de autoridade, unção de ousadia, Senhor, e que o cumprimento da Tua vontade, ó Deus, se revelará e se manifestará, Senhor. É como igreja, Senhor, nós estamos debaixo desta palavra e confirmamos em nome de Jesus. Amém. Amém.